Parte 4, a relação do corpo vital com o desenvolvimento espiritual. Capítulo 1, um fator importante. Para progredir espiritualmente, o ser humano precisa desenvolver mais ainda o seu corpo vital. Estamos agora nos preparando para a rápida aproximação da era de Aquário com o seu grande desenvolvimento intelectual e espiritual. Isso requer um despertar do adormecido corpo vital, cuja palavra-chave é repetição. O ego tem vários instrumentos: um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejos e uma mente. Estas são as suas ferramentas e da qualidade e condição delas depende o quanto, para mais ou para menos, o ego poderá realizar seu trabalho de colher experiência em cada vida. Se os instrumentos são pobres e apáticos, vai haver pouco crescimento espiritual e a vida será improdutiva no que diz respeito ao espírito. A vida superior, iniciação, não começa, entretanto, até que o trabalho no corpo vital tenha início. O meio usado para dar início a essa atividade é o amor, ou melhor, o altruísmo. A palavra amor tem sido tão deturpada que não tem mais o significado requerido aqui. A segunda ajuda que agora a humanidade possui é a religião do Filho, a religião cristã, cujo objetivo é a união com o Cristo, pela purificação e o controle do corpo vital. Enquanto os veículos invisíveis, especialmente o corpo vital, estiverem adormecidos, o ser humano poderá seguir numa carreira materialista. Mas uma vez que esses veículos sejam despertados e provem do pão da vida, é como o corpo denso, fica sujeito à fome, fome da alma, e esses anseios não serão negados a não ser após uma luta extremamente dura. Tem sido dito aqui que a humanidade, pelo menos a maior parte dela, está trabalhando hoje em dia sobre seus corpos de desejos e tentando refrear seus desejos por meio da lei. Quando o desenvolvimento oculto ocorrer, quando o ser humano se tornar um pioneiro, será no corpo vital que se irá trabalhar. O corpo vital é particular e peculiarmente desenvolvido pela repetição. É necessário educar e trabalhar o corpo vital de tal modo que ele possa ser usado em voos da alma. Este veículo, como sabemos, é composto de 4 éteres. É por meio deste corpo que manipulamos o mais denso de todos os nossos veículos, o corpo denso, o qual normalmente imaginamos ser o ser humano completo. O éter químico e de vida formam uma matriz para os nossos corpos físicos. Cada molécula do corpo denso acha-se encerrada numa rede de éter que o permeia e o impregna de vida. Através desses éteres, as funções corporais, tais como respiração, etc., são executadas e a densidade e a consistência dessas matrizes de éter determinam o estado de saúde. Mas a parte do corpo vital, formada pelos 2 éteres superiores, o éter luminoso e o éter refletor, é o que podemos chamar de corpo-alma. Quer dizer, ela é a que está mais intimamente ligada ao corpo de desejos e à mente, e também a mais receptiva ao toque do espírito do que se acha a parte formada pelos 2 éteres inferiores. O corpo-alma é o veículo do intelecto. É responsável por tudo o que faz do indivíduo um ser humano. Nossas observações, nossas aspirações, nosso caráter, etc., são devidos ao trabalho do espírito nesses 2 éteres superiores que se tornam mais ou menos luminosos
de acordo com a natureza de nosso caráter e hábitos. Outro sim, do mesmo modo que o corpo denso assimila partículas de alimento e assim adquire carne, os dois éteres superiores assimilam nosso bem agir durante a vida e assim também cresce em volume. De acordo com nossos feitos nessa vida atual, aumentamos ou diminuímos desse modo a bagagem que trouxemos ao nascer. Se nascermos com um bom caráter, expresso nesses dois éteres superiores, não nos será fácil mudá-lo, porque o corpo vital tornou-se muito firme durante as miríades de anos em que o desenvolvemos. Por outro lado, se formos frouxos, negligentes e indulgentes em relação aos hábitos que consideramos maus, se formamos um mau caráter em vidas anteriores, aí vai ser difícil superá-los, porque isso estabeleceu a natureza do corpo vital e anos de constante esforço serão precisos para mudar sua estrutura. É por isso que os ensinamentos da sabedoria ocidental afirmam que todo o desenvolvimento místico tem início no corpo vital. Cada vez que prestamos serviço a alguém, nós aumentamos o brilho de nosso corpo-alma, que é construído de éter. É o éter de Cristo que atualmente movimenta o nosso globo. E é bom lembrar que se desejamos um dia trabalhar pela sua libertação, precisamos que um número suficiente desenvolva seus corpos-alma ao ponto em que eles possam fazer a terra flutuar. Então, poderemos carregar seu fardo e libertá-lo da dor da existência física. Além do fato de que a escola oriental de ocultismo baseia seus ensinamentos no hinduísmo, enquanto que a escola de sabedoria ocidental promulga o cristianismo, a religião do Ocidente, há uma grande, fundamental, irreconciliável discrepância entre os ensinamentos dos modernos representantes do leste e dos Rosacruzes. De acordo com a versão do ocultismo oriental, o corpo vital, que é chamado Linga Sarira, é comparativamente pouco importante por ser ele incapaz de se desenvolver como um veículo de consciência. Serve somente como um canal para a força solar Prama e como uma ligação entre o corpo denso e o corpo de desejos, que é chamado Kama Rupa, e também de corpo astral. Este, eles dizem, é o veículo do auxiliar invisível. A escola da sabedoria ocidental ensina como sua máxima fundamental que todo desenvolvimento oculto começa com o corpo vital e o autor, como seu representante público, tem estado, por esse motivo, muito ocupado desde o início do nosso movimento, tentando reunir e disseminar o conhecimento sobre os 4 éteres e o corpo vital. Muita informação foi dada no conceito Rosa Cruz do Cosmos e nos livros que o sucederam, mas as lições e cartas mensais transmitem os resultados de nossas atuais pesquisas. Estamos constantemente exibindo este corpo vital, vital em duplo sentido, para as mentes dos estudantes, para que, aprendendo e pensando sobre ele, assim como lendo e observando os agradáveis pequenos sermões que usamos para veicular essa informação, eles possam, consciente e inconscientemente, tecer o dourado manto nupcial. Advertiremos a todos que estudem essas lições cuidadosamente, ano após ano. Pode haver muito refúgio, mas há ouro entre elas.
Temos aqui a descrição de como os estigmas ou perfurações foram produzidas no herói dos evangelhos, embora as localizações não estejam perfeitamente descritas e o processo esteja representando em forma de narrativa, diferindo amplamente da maneira pela qual esses fatos realmente ocorreram. Mas deparamos aqui com um mistério que deve continuar secreto para o profano, embora os fatos místicos fundamentais estejam claros como o dia para aqueles que têm o conhecimento. O corpo denso não é, de modo algum, o ser humano verdadeiro, tangível, sólido e pulsante de vida como o vemos, é realmente a parte mais morta do ser humano, cristalizado numa matriz de veículos superiores que são invisíveis à nossa visão física comum. Se colocarmos uma bacia com água numa temperatura de congelamento, a água em pouco tempo vira gelo, e quando examinamos o gelo, descobrimos que é feito de inúmeros pequenos cristais em variadas formas geométricas e linhas de demarcação. Há linhas etéreas de forças que estão presentes na água antes dela congelar. Assim como a água endureceu e moldou-se entre essas linhas, assim também os nossos corpos físicos congelaram e solidificaram em meio às linhas etéricas de força de nosso invisível corpo vital, que está assim no curso normal da vida, indissoluvelmente vinculado ao corpo denso, acordado ou adormecido, até que a morte traga a dissolução dessa amarra. Mas como a iniciação acarreta a libertação do ser humano real do corpo do pecado e da morte, de modo que ele possa se elevar às esferas mais sutis e retornar ao corpo se desejar, é óbvio que antes que isso aconteça, antes que o propósito da iniciação seja alcançado, o tenaz entrelaçamento entre o corpo denso e o veículo etéreo, que é muito forte e rígido na humanidade comum, tem que ser dissolvido. Como eles estão mais fortemente unidos nas palmas das mãos, nos arcos dos pés e na cabeça, as escolas ocultas concentram seus esforços em romper a conexão nesses três pontos e produzir os estigmas de modo invisível. A maçonaria esotérica, que é apenas a capa da ordem mística formada pelos filhos de Caim, tem nos tempos modernos atraído o elemento masculino e seus veículos físicos positivamente polarizados e os educados na indústria e nas funções de Estado, controlando assim o desenvolvimento material do mundo. Os filhos de Sete, que constitui o clero, têm lançado seus encantos sobre os corpos vitais positivos do elemento feminino para dominarem o desenvolvimento espiritual. E enquanto que os filhos de Caim, trabalhando através da franco-maçonaria e movimentos congêneres, têm brigado abertamente pelo poder temporal, o clero tem brigado arduamente e talvez de modo mais efetivo, subrepticiamente, para reter seu domínio sobre o desenvolvimento espiritual do elemento feminino. À medida que a humanidade avança na evolução, o corpo vital se torna mais permanentemente polarizado de maneira positiva, dando a ambos os sexos uma maior aspiração de espiritualidade, e embora mudemos do masculino para o feminino em encarnações alternativas, a polaridade positiva do corpo vital está se tornando mais pronunciada independente do sexo. Isso explica a crescente tendência ao altruísmo que ainda está vindo à luz pelo sofrimento vinculado à grande guerra que estamos lutando agora.
1918, pois todos concordam que as nações estão buscando obter uma paz duradoura, onde as espadas possam ser transformadas em relhas de arado e as lanças em podões. Sabemos que o nosso corpo denso gravita na direção do centro da Terra, portanto, uma mudança precisa acontecer. Além disso, São Paulo nos diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Mas ele também chama a atenção de que temos um soma psicon, traduzido incorretamente por corpo natural, um corpo-alma, e este é feito de éter, o qual é mais leve que o ar e por isso capaz de levitar. Isto é o manto dourado de bodas, a pedra filosofal ou a pedra da vida, mencionado em algumas filosofias antigas como a alma de diamante, por sua luminosidade, brilho e resplendor, uma gema de valor incalculável. Era também chamado de corpo astral pelos alquimistas medievais por causa da habilidade por ele conferida ao que o possuía de poder transpor as regiões estreladas. Mas não se deve confundi-lo com o corpo de desejos que alguns pseudo-ocultistas modernos erroneamente chamam de corpo astral. Esse veículo, o corpo-alma, irá posteriormente ser desenvolvido pelo total da humanidade. Mas durante a mudança da época ariana para as condições etéreas da Nova Galileia, haverá pioneiros que antecederão seus irmãos, assim como os semitas originais foram os percussores durante a mudança da época atlântica para a ariana. Cristo mencionou este grupo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 12, quando disse: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esta não é uma tradução correta. Deveria ser: o reino dos céus foi invadido. Em grego está biaxetai, e os invasores apoderaram-se dele. Os homens e as mulheres já aprenderam, por meio de uma vida santa e útil, a abandonarem o corpo de carne e sangue intermitentemente ou permanentemente e a caminharem nos céus com pés alados, atentos aos trabalhos do seu Senhor, vestidos pelo manto etéreo de bodas da nova dispersação. Repetição é a palavra-chave do corpo vital e o extrato do corpo vital é a alma intelectual, que é o alimento do espírito de vida, o verdadeiro princípio crístico no ser humano. Como o trabalho particular do mundo ocidental é desenvolver esse princípio crístico para formar o Cristo interno que poderá brilhar através da escuridão material atual, é absolutamente essencial a reiteração de ideias. Um impacto muito pequeno é feito sobre o corpo vital quando ideias e ideais nele penetram através do invólucro da aura, mas o que ele recebe de estudos, sermões, conferências ou leitura é de natureza mais duradoura e muitos impactos na mesma direção criam impressões poderosas para o bem ou para o mal, segundo sua natureza. Não podem ser obtidas informações dos anjos. Eles trabalham com o corpo denso, mas não diretamente. Eles usam o corpo vital como transmissor e não podem se fazer compreendidos por seres que raciocinam por meio de um cérebro. Eles obtêm conhecimento sem raciocinar, pois irradiam todo o seu amor em sua obra e a sabedoria cósmica flui de volta. O ser humano também cria por meio do amor, mas seu amor é egoísta. Ele ama porque deseja cooperação na reprodução, pois ele usa apenas metade de sua força criadora para a procriação.
A outra metade ele guarda egoisticamente para construir seu próprio órgão de raciocínio, o cérebro, e também usa essa metade de forma egoísta para pensar, porque deseja conhecimento. Por conseguinte, ele tem que trabalhar e raciocinar para obter sabedoria, mas com o tempo ele atingirá um estágio muito mais elevado que os anjos ou arcanjos. Terá então superado a necessidade dos órgãos de procriação inferiores. Ele criará por meio da laringe e será capaz de fazer da palavra carne. A razão é o produto do egoísmo. É criada pela mente, recebida pelos poderes das trevas, num cérebro construído pelo egoísmo, guardando metade da força sexual e impelido pelos lucíferos egoístas, pois ela é o fruto da serpente, e embora transmutada em sabedoria por meio da dor e o sofrimento, ela precisa dar lugar a algo mais elevado, a intuição, que significa ensinamento brotado de dentro. Esta é uma faculdade espiritual também presente em todos os espíritos, que, embora funcionando no momento presente, tanto em homens como em mulheres, se expressa de maneira mais marcante nos encarnados em corpos femininos, pois neles a contraparte do espírito de vida, o corpo vital, é masculino e positivo. Intuição, a faculdade do espírito de vida, pode, portanto, ser chamada apropriadamente de semente da mulher, de onde todas as tendências altruístas brotam e por meio da qual todas as nações estão sendo lentamente, mas firmemente trazidas juntas numa fraternidade universal do amor, não importando a raça, o sexo ou a cor. O que é agora o corpo denso foi o primeiro veículo adquirido pelo ser humano como uma forma de pensamento, tendo passado por um imenso período de evolução e organização até ter se tornado no esplêndido instrumento que é agora, servindo tão bem aqui como é resistente, rígido e difícil de ser trabalhado. O veículo adquirido em seguida foi o corpo vital, que também passou por um longo período de desenvolvimento e foi condensado à consistência de éter. O terceiro veículo, o corpo de desejos, foi comparativamente adquirido mais recentemente e acha-se num estado comparativo de fluxo. Por fim, vem a mente, que é apenas como uma nuvem sem forma, não merecendo ser chamada de veículo, sendo ainda apenas uma ligação entre os três veículos do ser humano e o espírito. Esses três veículos, o corpo denso, o corpo vital e o corpo de desejos, juntos com o veículo da mente, são as ferramentas do espírito em sua evolução e, contrariamente à ideia comum, a habilidade do espírito para investigar os reinos superiores não depende dos mais sutis desses corpos, tanto quanto do mais denso. A prova dessa afirmação não está muito longe do alcance de qualquer um, e certamente alguém que já tenha tentado seriamente já obteve essa prova por si mesmo. Senão, ele vai tê-la dentro em breve, simplesmente mudando as condições de sua mente. Digamos que uma pessoa adquiriu certos hábitos de pensamento dos quais ela não goste. Talvez, após uma experiência religiosa, ela descubra que, apesar de toda sua vontade, esses hábitos de pensamento não vão abandoná-la. Mas se ela decide limpar sua mente de maneira que ela já tenha puros e bons pensamentos, ela pode fazer isso simplesmente se recusando a admitir pensamentos impuros. Ela vai descobrir que após 1 ou 2 semanas,
sua mente está totalmente mais limpa que no começo do seu esforço, que sua mente guarda de preferência os pensamentos religiosos que a pessoa vem buscando gerar em sua mente. Até a mente mais anormalmente degenerada pode ser totalmente limpa dentro de poucos meses. Isso é conhecimento verdadeiro para os muitos que já o tentaram, e alguém que queira e for suficientemente persistente pode passar pela mesma experiência e apreciar uma mente limpa em bem pouco tempo. A parte do corpo vital que tenha sido trabalhada pelo espírito de vida converte-se em alma intelectual, e esta constrói o espírito de vida, porque aquele aspecto do tríplice espírito tem sua contraparte no corpo vital. Na vida comum, muitas pessoas vivem para comer, elas bebem, gratificam a paixão sexual de modo desenfreado e se descontrolam à menor provocação. Embora aparentemente essas pessoas possam ser bem respeitáveis, elas estão quase todos os dias de suas vidas causando uma confusão quase que ilimitada em sua estrutura. Todo o período que passam dormindo é gasto pelos corpos de desejos e vital na reparação do dano causado durante o dia, não sobrando de nenhum modo tempo para o trabalho exterior. Mas se o indivíduo começa a sentir a necessidade de uma vida superior, controla a força sexual e o temperamento e cultiva uma disposição serena. Assim, menos perturbação é causada pelos veículos durante as horas que passa acordado. Consequentemente, menos tempo é requerido durante o sono para reparar os danos. Assim, torna-se possível deixar o corpo denso por longos períodos durante as horas de sonos e funcionar nos mundos internos por meio dos veículos superiores. Como o corpo de desejos e a mente não se acham ainda organizados, eles não são de utilidade como veículos separados da consciência. Nem pode o corpo vital deixar o corpo denso, pois isso causaria a morte. É evidente que medidas precisam ser tomadas para se proporcionar um veículo organizado que seja fluido e construído de modo a preencher as necessidades do ego nos mundos internos, como assim faz o corpo denso no mundo físico. O corpo vital é um veículo tão organizado que, se de algum modo puder vir a ser separado do corpo denso sem provocar a morte, o problema poderá ser resolvido. Além disso, o corpo vital é a base da memória, sem a qual seria impossível trazer de volta à nossa consciência física as lembranças das experiências suprafísicas e delas obterem, assim, total benefício. Lembremos que os hierofantes dos antigos mistérios dos templos segregaram algumas pessoas em castas e tribos como os brahmanes e levitas, com o propósito de fornecerem corpos para o uso desses egos que já estavam avançados o bastante para a iniciação. Isso foi feito de tal modo que o corpo vital ficou separado em duas partes, como eram os corpos de desejos de toda a humanidade no princípio do período terrestre. Quando os hierofantes tiravam os alunos para fora de seus corpos, eles deixavam uma parte do corpo vital correspondente ao primeiro e segundo éteres, para exercer as funções puramente animais. Elas são as únicas ativas durante o sono. Os alunos levavam consigo um veículo capaz de percepção por causa de sua conexão com os centros sensoriais do corpo denso e também com poder de memória.
Ele possuía essas capacidades porque era composto pelo terceiro e quarto éteres, que são os meios de percepção sensorial e memória. Essa é, de fato, a parte do corpo vital que o aspirante retém vida após vida e imortaliza como a alma intelectual. Desde que Cristo veio e levou embora o pecado do mundo, não o individual, purificando o corpo de desejos de nosso planeta, a conexão entre todos os corpos densos e vitais dos humanos tem se afrouxado de tal maneira que, pelo treinamento, eles são capazes de separação como acima descrita. Portanto, a iniciação é possível a todos. A parte mais sutil do corpo de desejos, que constitui a alma emocional, é capaz de separação na maioria das pessoas. De fato, elas possuíam esta capacidade antes mesmo da vinda de Cristo. É então quando, pela concentração e o uso da fórmula apropriada, as partes mais sutis dos veículos terem sido segregadas para uso durante o sono ou em qualquer outra ocasião, as partes inferiores dos corpos de desejos e vital são ainda deixadas para executar o processo de restauração no veículo denso, uma parte meramente animal. Esta parte do corpo vital que se retira é altamente organizada, como vimos. Ela é uma perfeita contraparte do corpo denso. O corpo de desejos e a mente, não sendo organizados, são de uso somente por estarem conectados com o corpo denso altamente organizado. Quando estão separados dele, são apenas pobres instrumentos. Portanto, antes que o ser humano possa retirar-se do corpo denso, os centros sensoriais do corpo de desejos precisam ser acordados. O aspirante à vida superior cultiva a faculdade de se absorver quando desejar qualquer assunto de sua escolha, ou melhor, não a um assunto normalmente, mas a um simples objeto que ele imagine. Então, quando as condições apropriadas ou o ponto de absorção tenha sido alcançados com seus sentidos completamente serenos, ele concentra seu pensamento sobre os diferentes centros sensoriais do corpo de desejos e eles começam a girar. Deveríamos ser muito agradecidos pelo instrumento material que temos, pois é o mais útil de todos os nossos veículos, enquanto que é perfeitamente verdade que o nosso corpo denso é o mais inferior dos nossos veículos, é também um fato que esse veículo é o mais completo de nossos instrumentos, e sem ele os demais veículos seriam de pouco uso para nós no momento, pois, enquanto que este esplendidamente bem organizado instrumentos nos possibilita enfrentar 1001 condições na Terra, nossos veículos superiores acham-se praticamente não organizados. O corpo vital é formado órgão a órgão, como o nosso corpo denso, mas até está treinado pelos exercícios esotéricos, ele não é um instrumento adequado para funcionar sozinho. O corpo de desejos tem apenas certo número de centros sensoriais que não são realmente ativos na grande maioria das pessoas. E quanto à mente, ela é uma nuvem sem forma para a grande maioria. No momento, devemos ter como objetivo espiritualizar o instrumento físico e deveríamos compreender que temos que treinar
nossos veículos superiores antes que possam ser de utilidade. Para o maior número de pessoas, isso vai levar muito tempo. Portanto, o melhor é cumprirmos com as obrigações que estão ao nosso alcance. Assim, apressamos o dia em que estaremos capacitados a usar os veículos superiores, pois esse dia depende de nós. Todos nós tornamos muito mais impregnados de materialismo, mais do que percebemos, e isso é um obstáculo em nossas conquistas. Como estudantes Rosa Cruzes da filosofia Rosa Cruz, nos acostumamos a considerar a vida individual e intermitente num corpo vital como uma conquista possível para poucos, mas o total da humanidade poderá viver permanentemente por toda uma época no ar. Verdadeiramente, isso me faz prender o fôlego quando percebo que a Bíblia significa exatamente o que diz quando afirma que encontraremos o Senhor no ar e com ele ficaremos por toda essa época. Quando o cristianismo tiver completamente espiritualizado o corpo vital, um degrau ainda mais alto será a religião do Pai, que, como o mais alto iniciado do período de Saturno, vai ajudar o ser humano a espiritualizar o corpo denso que foi iniciado no período de Saturno. Então, até a fraternidade será ultrapassada. Não haverá nem eu nem vós, pois todos serão unos em Deus conscientemente e o ser humano terá se emancipado pela ajuda dos anjos, arcanjos e poderes superiores.